A paz de Deus, irmãos. Comecemos a correção das questões avaliativas que foram enviadas aos irmãos no grupo de estudo do violão. Comecemos então com a questão número 1, que pergunta o que é música. É a arte de combinar os sons simultâneos e sucessivamente, com ordem, equilíbrio e desproporção dentro do tempo. Está incorreta porque não é desproporção, e sim proporção. Portanto, a palavra que está incorreta é a palavra desproporção. Não é desproporção, e sim proporção. É a arte de combinar os sons naturais. Não. A música é a arte de combinar os sons musicais. Os sons musicais são aqueles sons produzidos com os quais é possível produzir música. É combinar os sons com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo. Porém, não tem relação com arte. Está incorreta porque a música tem relação muito íntima com a arte. Sem arte, não haveria música. Não pode existir música sem arte. Todas as alternativas acima estão erradas. Essa é a alternativa correta. Sobre os sons produzidos, assinale a alternativa correta, número 2. O som produzido é o resultado de vibrações sonoras irregulares. Não. O som produzido não é o resultado apenas de vibrações sonoras irregulares, mas também o som produzido é resultado de vibrações sonoras regulares. Lembrando que existem dois tipos de som produzidos: os sons os sons que são resultado de vibrações sonoras irregulares e os sons que são resultado de vibrações sonoras regulares. Um exemplo de som produzido é aquele emitido pelo violão, pois, assim como o som do trovão, é produzido pelo ser humano. Não, esta alternativa também está incorreta. Por quê? Porque o som do trovão não é produzido pelo ser humano, e sim pela natureza. Porque o som do trovão é um tipo de som natural. Sons geralmente produzidos pelos seres humanos. Sim, está correta. O piano emite som produzido musical natural. Não, o piano não emite som produzido musical natural. O piano emite som produzido musical apenas. Porque não tem como alguma coisa ser... quer dizer, não tem como alguma coisa produzir ao mesmo tempo som produzido musical e som natural, porque são duas coisas diferentes das outras. Não tem como ser produzido e natural ao mesmo tempo. Questão 3. Sobre a melodia, assinale a alternativa correta. Conjunto de sons dispostos em ordem sucessiva e é a concepção vertical da música. Não, não é a concepção vertical da música, e sim é a concepção horizontal da música. A segunda alternativa é uma das propriedades do som natural. Não é uma das propriedades do som natural, e sim um elemento do som musical. É o elemento mais importante da música, assim como o timbre. Não, está incorreta. Porque o timbre não é um elemento, não é um dos elementos mais importantes da música, e sim como é uma propriedade do som e não um elemento da música. É o elemento que movimenta o som sucessivamente. Sim, esta está correta, porque a melodia é o movimento, é o elemento que movimenta o som sucessivamente, isto é, um após o outro. Em relação ao som, assinale a alternativa correta.
é a sensação produzida no ouvido pelas vibrações de corpos elásticos. Porém, não é a matéria-prima da música. Isto está incorreto. Então, essa primeira alternativa, da questão 4, está incorreta. Por quê? Porque já na primeira página do Método de Teoria e Solfejo, na Congregação Cristã no Brasil, é dito que o som é a matéria-prima da música. Portanto, esta alternativa está incorreta. São as principais propriedades do som: altura, timbre, intensidade e ritmo. Não, o ritmo não é uma das principais propriedades do som, certo? A duração é a extensão de um som e constitui uma das propriedades do som. Esta alternativa está correta. O som produzido não musical é o resultado de vibrações sonoras regulares, bem como o som produzido musical. Não. O som produzido não musical é o resultado de vibrações sonoras irregulares. Portanto, está incorreta. Questão 5. O ritmo é um dos elementos mais importantes da música e não pode ser conceituado como o elemento que se baseia na divisão ordenada do tempo, combinando sons curtos, longos e silêncios. Percebam que esta alternativa ela diz de fato o que é o ritmo. Porém, não é isso que a questão está pedindo. O que a questão pede? Para falar como que o ritmo não pode ser conceituado. O ritmo não pode ser conceituado. Então, atenção aqui para a interpretação da frase, certo? Ordem e desproporção em que estão dispostos o som. Essa alternativa está incorreta. Então, vocês deveriam marcar esta alternativa. Alternância de durações está correta. Organização do tempo segundo a periodicidade dos sons também está correta. Portanto, todas as alternativas menos esta alternativa estão corretas, certo? Esta, porém, está errada. Alternativa 6. Em relação aos elementos mais importantes da música, assinale a alternativa correta. A melodia, a harmonia e o timbre são os elementos mais importantes da música. Não. O timbre não é um dos elementos mais importantes da música. A melodia é o elemento que movimenta o som sucessivamente, isto é, ao mesmo tempo. Não. Sucessivamente não é a mesma coisa que simultâneo. Sucessivamente são sons um após o outro, algo que é sucessivo e não ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo é simultâneo. Portanto, melodia é um após o outro e harmonia é ao mesmo tempo. Portanto, ela está incorreta por causa disso aqui. O ritmo é a ordem e proporção em que estão dispostos os sons que constituem a melodia e a harmonia. Correta. Esta alternativa está correta. A melodia não tem qualquer relação com os sons naturais. Por outro lado, a harmonia é intimamente ligada com os sons naturais, principalmente quando os sons emitidos pelos trovões ocorrem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Está incorreto porque a harmonia é um dos elementos mais importantes da música. Portanto, como a música é a arte de sons
musicais e não sons naturais, não tem como a harmonia estar intimamente ligada com os sons naturais. Mesmo quando os trovões ou os sons emitidos pelos trovões, como aqui diz, ocorrem simultaneamente. Mesmo assim, não haverá harmonia. Não haverá harmonia, porque para que exista harmonia é preciso existir os sons musicais. Alternativa 7. Tício, em um dia qualquer, resolveu ir à igreja assistir ao ensaio da orquestra. No ensaio, quando os músicos realizavam a afinação dos seus instrumentos, o encarregado regional percebeu que um dos violinos estava desafinado. O regional, com educação e calma, alertou o violinista que uma das cordas do seu instrumento estava desafinada, pois o som emitido estava mais baixo em relação aos demais músicos. Tício, após o término do ensaio, perguntou a um instrutor que estava presente o que significa som baixo para a teoria da música. Assinale a alternativa que corresponde à resposta que o instrutor deve dar. Primeira, refere-se ao som fraco, visto que, neste caso, o violinista não apertou muito o arco no momento de tocar. Não, esta alternativa, pelo incrível que pareça, está incorreta. Por quê? Porque o encarregado regional, nessa situação hipotética, ele estava se referindo não à intensidade, e sim à altura. Quando é dito que o som está baixo, quer dizer que o som está grave. Entende? O som está grave, mais grave em relação aos demais. Lembrando que o encarregado regional estava falando da afinação e que a corda daquele violino estava desafinado porque o som estava baixo em relação aos demais. Ou seja, em relação aos demais, o som daquela corda daquele instrumento estava mais grave. Entende? Segunda alternativa. O som baixo é um som não musical. O músico não posicionou o arco no violino corretamente, fazendo com que não produzisse o som musical, senão um ruído. Estão anunciados os sons não musicais. Está incorreta. O violino é feito de madeira, que é um material natural. Portanto, se não passar o arco corretamente, o som fica baixo. Ou seja, deixa de ser um tipo de som produzido e passa a ser natural. Incorreta. O violinista, ao tocar, fez com que o seu instrumento produzisse um som curto. Então, o encarregado pediu para alongar mais o som, que seria, em uma linguagem teórica, elevar a altura do som. Está incorreta. E a mais correta que está, quer dizer, a única correta que está aqui é a última alternativa, que ao mencionar som baixo, o músico deverá entender que está se referindo à altura. A altura, a qual é a propriedade do som ser grave, médio ou agudo. Portanto, quando o som está baixo, o som está grave. Olha só.